Os famosos colaboradores. As academias estão com todos os problemas possíveis e imagináveis em relação aos colaboradores. Então nós vamos citar alguns fatos, algumas coisas estão acontecendo. Vamos discutir. Os nossos dois consultores de mercado vão falar o que eles acham que pode ser feito, o que eles fazem. Nas academias, o Rogério tem duas e faz consultoria em outras, nas academias que eles estão aí. Deixa eu ver aqui, chamar os dois já para... Não, peraí. Aqui. Se eu enxergar o Almeres aqui, eu chamo também. Cadê ele? Alô, Fala, Marcos. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. ¿Me escuchas, Rogério? Sim, te escucho. Mas está com um eco aí. Tá com eco? É, você tem alguma coisa aberta aí. Tá... Eu tô com Almeres Armiliato. Deixa eu baixar um pouco aqui. Põe fone, Melhorou? vai lá. Melhorou? Se tiver aberto, vai continuar. Melhorou. Tô com fone de ouvido. Tava com alguma captação extra. Peraí. Armiliato, como vai você? Tá ouvindo aí ou não? Não pode falar? Tá... Espetacular. Pensei que você estava no confessionário, na minha, alguma coisa assim, não podia falar. O cara faz talk show num lugar que não pode falar. Mas é assim, esse é o poder da imagem. O cara que tem a imagem conhecida, assim, respeitada. Senhores, muito boa noite. Enquanto o meu Corinthians humilha ali o Boca, aqui do lado, nós vamos... Tá quanto o jogo? 0-0. Acho. Começou agora. Durante a live não quero nem saber. O meu time ganhou do glorioso Londrina por 1-0. Puta, clássico, tá arrasando. Clássico Sul. Clássico do Sul. Agora... Impressão, velho. Duas coisas. Uma, Rogério, olha a imagem atrás do Rogério. Velho. Por que você me irrita tanto? Não, é só uma curiosidade. Não, prazer. O meu casamento, Meu casamento. O que é essa foto? A tua imagem, você tá no Wi-Fi aí, hotel, é isso? A imagem tá bem picadinha, sim. Limpa a câmera. Não, acho que é da qualidade da coisa. Bom, se o som ficar bom, tudo bem, mas já deu uma pipocada agora. Olha o Fábio Padilha aí. O Randy. Vamos lá. Nossa, chegando gente aqui a rodo. E o Almeres foi embora, pelo visto. Não, voltou. Voltou. Estava rodando. Então, senhores, nosso tema hoje é o seguinte. Eu vou usar um termo do passado, que eu não sei porque foi descartado assim pela modernidade, pelas gerações Y, X, Z. Nossa, lindos. Obrigado. A Raquel, só podia ser a Raquel, pô. Ela é amiga. Tem que ser amigo. Porque tem que ser amiga não vale. O tema de recursos humanos. Você lembra que chamava recursos humanos? É porque naquela época era de humanos mesmo, agora é de bactéria. De louco. É uma teoria boa essa, dá para formular uma teoria nessa hipótese aí. Gustavo, e aí, tudo bem? Então, gente, vamos falar sobre isso. Vamos falar por que está tão difícil. Está difícil tudo em relação nas academias, em outros mercados também, mas nas academias, em relação aos tais recursos humanos, a gestão de pessoas, que é o termo moderno. Está difícil contratar, está difícil treinar, está difícil manter, está difícil achar um cara que preste, e por aí afora. Então nós vamos fazer aqui aquele bate-papo tradicional que vocês conhecem, usando o conhecimento dos nossos dois consultores. Porque aqui nós temos uma composição que é a seguinte:
um consultor full-time, que é o Almeida Armiliato, com sei lá quantos anos e quantos milhões de horas de milhagem de consultoria, de academias diferentes. Um consultor part-time e dono de academia usada, que é o Rogério. É hoje. Que tem isso daí eu nunca escutei, cara. Você que inventou. Papai Papudo tá impossível hoje. E um palpiteiro, que não é nenhuma coisa nem outra, que não tem a menor ideia, mas consegue fazer a coisa rodar. Que não sabe nem o que é uma catraca numa academia. Eu sei. Catraca é aquele negócio que você fica empurrando lá. Que você fica dando uma catracada. Dario Mitilo, estamos ao vivo na Argentina. Olá, Dario, como está, chico? Que bueno. Que buenazo. Muito gusto. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu tenho alguns casos aqui que é para a gente mencionar. Acho que eu vou começar com um desse que é para, né? E aí depois perguntas e um monte de coisa. Muito bem, uma coisa que eu vou contar, contei para o Almeida, eu falei para o Rogério também, mas é um bom jeito da gente começar sobre esse problema dos recursos humanos no FIT. É um case internacional. Semana passada, acho 10 dias atrás, estava lendo uma das newsletters internacionais que eu recebo, essa do Reino Unido, da Inglaterra, e tinha uma notícia alvissareira lá, que era: nos Estados Unidos existe uma dessas agências certificadoras, tem muitas lá, a principal, inclusive, é a ACE, a ACE, é a maior. Se eu não me engano, essa que eu vou mencionar é a segunda maior nos Estados Unidos, a NASM, National Association of Sports Medicine. O que eles fazem? Certificação de profissionais de fitness, para a área de fitness, saúde, musculação personal, populações especiais, tudo. E eles são, se eu não me engano, eles são a segunda maior dos Estados Unidos. Em 2004, a NASM comprou uma pequena agência certificadora no Reino Unido. E aí passou a trabalhar lá a NASM, a existir no Reino Unido para formar os profissionais. Vocês sabem, estão cansados de saber que nos Estados Unidos, na Inglaterra, em grande parte dos países mais desenvolvidos, os profissionais de academia não têm formação de educação física, eles são formados por essas agências certificadoras lá na especialidade que ele escolhe. Muito bem. E aí fomos a NASM trabalhando. Muito bem. O que aconteceu há 10, 15 dias atrás aí? A NASM anunciou que estava encerrando, depois de 18 anos, encerrando as atividades no Reino Unido. O que por si só já é uma coisa meio assustadora, assim, meio curiosa. E o motivo que o CEO alegou lá, né, entre os motivos, alguns eram que depois da pandemia, a pandemia complicou tudo, obviamente, depois da pandemia, muitos profissionais que estavam trabalhando nas academias, no fitness, no personal, não voltaram, foram procurar trabalho em outras áreas. Diminuiu significativamente, o suficiente para eles chegarem à conclusão que não valia a pena continuar lá na Inglaterra, diminuiu o número de profissionais, de pessoas procurando as certificações para se tornar profissional de fitness. E aí eles tiveram que encerrar o negócio. Segundo ele mesmo, o fitness nunca foi forte no quesito bons salários, e isso agora estava no mundo atual, estava sendo importante porque as pessoas estavam vendo possibilidade de ganhar mais em outras áreas, inclusive todas essas áreas novas que não existiam 15, 20 anos atrás.
No Brasil, nós não temos a mesma situação, porque aqui não tem as certificações, é a faculdade e tal, e até onde eu sei, as faculdades continuam procuradas, as faculdades de educação física, mas nós sabemos já desde muito tempo que existe uma evasão da profissão que é muito grande também. O cara se forma, mas depois de alguns anos, eu lembro que minha turma da faculdade, quando se reuniu uma vez, chegamos à conclusão que nem metade dos formados, que bem menos da metade, estava atuando ou tinha atuado com educação física e estava atuando ainda. Esse é um dos problemas, senhores, a falta de profissionais numericamente ou a falta de qualidade é o maior problema? Eu acho que tem duas coisas aí que são interessantes, Tadeu. Uma é que a pandemia ela gerou uma oportunidade de vários profissionais serem empurrados para o mercado da iniciativa privada. Então, tanto professores como estagiários, eles foram dragados pelos clientes e eles foram seduzidos para começar a trabalhar de maneira impersonal. Isso é um negócio que foi muito gritante. O estagiário foi chamado pelos clientes, todos os clientes estavam desesperados e não queriam fazer aula online com aquelas câmeras estranhas. Só um minuto, desculpa. Rogério, você está ouvindo o eco do Almeres também ou não? Não, ele está meio distante, mas eco... Eu estou ouvindo um eco, assim, repetido e bem agudo o que ele fala. Não sei o que poderia ser. Aqui não é. Bom, peraí. Então fala aí, Rogério, que eu já... Não, fica aí, Almeres. Volta. Volta, Almeres. Você estava indo bem, porra. Volta. Não sei se tem deixa eu falar enquanto o Almeres se... Sim. Eu acho que o problema é mais profundo, né? Nós tivemos, eu acho que esse efeito da pandemia que o Almeida estava falando, ele obviamente aconteceu, né? As pessoas procuraram coisas novas, enfim, o cara percebeu que, né, ficar na academia não seria a grande, né, o grande sucesso da vida dele, então realmente o cara parou para pensar e isso fez com que, né, e principalmente a demanda, né, uma demanda de pessoas que precisavam fazer alguma coisa e eles pegaram qualquer um lá e falaram, vem aqui me dá. Mas eu acho que isso é só a última gota, né, ou uma das últimas gotas para o copo derramar. O problema ele é anterior a isso, né? Eu vejo que nós, assim, eu me formei em 92, e nós tínhamos uma consistência maior. A faculdade ainda conseguia colocar no mercado um cara que, assim, só não pensava como quisesse, mas nós tínhamos pensadores, né? Nós tínhamos, tanto que, se você olhar a nossa geração, muitos de nós conseguimos uma posição muito legal, justamente porque nós pensamos o fitness, pensamos a natação de uma forma diferente, né? O que eu vejo na maioria é as pessoas, o profissional de educação física perdido, porque a faculdade não forma. Além de não formar mais, ela nem sequer dá a possibilidade de o cara pensar na vida dele. Assim, hoje está tão... Assim, o negócio está tão horroroso, né, em termos, a gente conversa sobre isso sempre, né? Hoje a faculdade tem mais catraca do que cadeira, né? Que é para neguinho, pôr para dentro mesmo e depois se vira, porque os caras sabem que depois de meio ano já saiu a metade, mas já pagaram matrícula, já pagaram. Então, eu acho que esse problema da falta de profissionais, ele está muito ligado à formação. E, e aí, quando você fala da evasão da profissão, volta naquilo que a gente já conversou também, que é o pagamento, que é a grana, que é o quanto a gente consegue remunerar. E aí você fala assim, pô, mas paga mais. Nós sabemos que não dá para pagar mais. Todo mundo sabe. Por que não dá para pagar mais? Porque a gente não cobra mais. Pô, os caras estão diminuindo o preço da mensalidade, como que pode pagar mais? Então, você vê que o ciclo ele vai se formando de maneira errada. E aí você não consegue reter um talento. Então você tem que tomar muito cuidado
com a forma que, né, eu entendo que, assim, hoje nós temos uma forma de fazer que tem que ser mais cuidadosa, né, que tem que ser mais, eu acho que mais profunda, mais profissional, né, para que você realmente consiga, porque quem vai formar o profissional mesmo somos nós, né? É a academia, é a consultoria, são os cursos que eles vão fazer, bem escolhidos, né? Mas os cursos que eles vão fazer. Porque a faculdade hoje, ela no máximo, ela fala para o cara que educação física tem a ver com esporte. Aí depois disso o cara, se vira para... Né? Quantos caras que a gente já pegou, que o cara fala assim, eu queria voleibol, mas aí achei um emprego de natação, abracei a causa. Né? Ou o cara de musculação que fala que queria ser preparador físico, né? Só que é professor de musculação. Daqui a pouco eu volto para você falar o que é ser mais criterioso e tudo, mas aí, Almeri, você quer completar o que você está... Sim, eu acho que eu concordo com esse negócio de ser a gota d'água aí que a gente perdeu foi a pandemia. E eu acho também que não tinha que fazer faculdade de educação física para dar aula em academia. Eu acho que a gente tinha que funcionar igual os Estados Unidos, igual Espanha, igual Alemanha, igual Inglaterra, uma lei que regulamentasse isso, o cara fizesse um curso de 2 anos aí, e pela experiência que eu tenho, o largo tempo que eu estou no mercado, realmente você não precisa passar por atletismo, voleibol, ginástica artística, fazer cronograma de campeonato e tal, um monte de coisa que eu acho que não faz muito sentido. E mais ainda, não sei se vocês reparam, mas os caras que estão indo fazer faculdade de educação física, muitos deles já treinam musculação, já fizeram curso, já são praticantes, já usa suplemento ou bomba ainda, e estão indo para buscar na educação física uma certificação para conseguir trabalhar em academia para ser um personal. Eu acho que esse está o caminho. Eu acho que tem um negócio aí de... primeiro, assim, o negócio das faculdades terem piorado é uma coisa que se fala muito, mas eu, sinceramente, não sei dizer, não sei qual. O que eu digo é o seguinte, eu fiz uma faculdade que era considerada a melhor do Brasil naquela época, na USP. E tudo que eu aprendi, que eu usei na minha profissão, foi fora da faculdade. Eu tive a sorte de ser chamado para trabalhar numa academia que, na época, estava em voga e que era Mará, e ali eu aprendi tudo que eu deveria fazer e continuei naquele coisa. Eu acho que são 2 momentos. Um momento é de criar a base. A faculdade, naquela época, ela te dava uma base. Aí, obviamente, você vai aprender a ser um puta profissional quando você vai para o mercado. Isso eu não tenho dúvida. Mas se a base não é boa, você nem vai chegar a ser um puta profissional. O que eu acho que prejudicou, que tem a ver com essa discussão nossa hoje aqui, é o seguinte, uma coisa que mudou com a regulamentação da educação física. Em agosto do primeiro ano da faculdade, eu fui convidado para estagiar na RAN. Eu fui. Primeiro ano. Um ano depois, eu já dava curso de aeróbica, porque ninguém dava, mas tudo bem. E já dava aula e tudo mais. Agora, o negócio foi 8,80, né? Virou 180 graus. Então, hoje, o cara, ele não pode estagiar antes do, sei lá, qual é o 7º semestre, um negócio assim, ele não pode nem estagiar. Aí a partir dali, ele só pode estagiar. E o estagiário ganha R$500 por mês. E aí, como é que o cara vai ficar animado com a profissão ao ponto de fazer alguma coisa diferente, se ele não pode? Não, hoje, quando o cara pode começar a estagiar hoje, na minha época, a gente já ganhava em dólar. Esse é um assunto, Tadeu, extremamente delicado, porque nós teríamos que assim, isso tem que mudar. Nós somos uma das únicas profissões que o cara só pode estagiar no final do curso.
Pois é ridículo isso. Isso mudou demais. É isso que eu estou falando. Mudou demais. Assim, não, e outra coisa, as regras de estágio é para o cara não aprender. Entendeu? É assim, não, ele não pode aprender, hein? Ele só vai estagiar, mas aprender ele não pode. Porque assim, o que você estava falando de mudar, principalmente esse negócio de ter que ser formado em educação física, eu comecei a dar aula de natação com 15 anos, de 15 para 16 anos. Obviamente que eu não dava aula de natação. Como era o esquema? Tinha um professor formado, e aí tinham 10 caras na frente dele com 10 crianças. Aí o professor falava assim, bater perninha. Aí a gente pegava a pranchinha, pegava o moleque, tá. Agora volta, bater no bracinho, tá. Então a gente brincava que nós éramos transporte de criança. Mas eu fui aprendendo. Aprendi a segurar uma criança, a tratar uma criança, né? Comecei a aprender os movimentos, né? Os exercícios didáticos, o que é um método, enfim. Então, quando eu fui para a faculdade, é a mesma coisa. Quando eu fui no primeiro ano de faculdade, eu já fui ser coordenador da Raia 4. Pois é, primeiro ano de faculdade. Então, eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, as experiências anteriores, e, por exemplo, no teu caso que você falou, no segundo ano eu já fui dar curso, porque você tem recursos. Porque você foi bem formado, porque você tinha recursos. Você não ia lá dizer mané dar curso se você não soubesse falar, não tivesse uma boa interpretação do negócio, não tivesse plasticidade. E isso são recursos que o cara tem que ter, senão ele não consegue. Hoje, o que me assusta é o seguinte, o critério é não ter critério para entrar na faculdade. Entendeu? É assim, o cara passou na porta, falou, vem cá, tá matriculado. Entendeu? E aí, então, isso dificulta demais. Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que está mais difícil? Existe essa diferença hoje? O que está mais difícil para as academias encontrarem um profissional razoável, de qualidade? Professor, recepção, vendas, e se é professor de alguma área é pior, é mais difícil, não? Eu vou te falar de onde eu tenho experiência. Hoje a gente está vivendo um momento assim meio estranho, porque a gente está com dificuldade de achar professor, mas começou a encontrar dificuldade de achar estagiário. Hoje já tem estagiário que participa de processo seletivo falando que quer ganhar R$15 por hora a aula, senão vai para outra academia, porque está sendo muito requisitado. Cada vez tem menos professor disposto a ficar 4, 5 horas numa sala. Os que ficam só com o corpo, porque estão tentando corretamente, justamente ganhar dinheiro com o personal, só que se dedicam um pouco à aula. E as academias, percebendo isso e querendo baixar o custo, começaram a colocar estagiário. E aí virou uma peça sofisticada no estagiário. E tem um negócio aí, Américo, que você me lembrou agora. A história de que o professor hoje não quer ficar lá 4, 5 horas, 6 horas na sala. E tem um fenômeno acontecendo, que outro dia a gente falou, e que não é tão ínfimo como a gente imaginava, né? Professor na sala de musculação, que está lá no horário dele trabalhando e está vendendo planilha de treino para o aluno. É um semi-personal ali, né? O aluno tem a planilha comprada do professor que deveria dar o treino dele, né? Isso é uma aberração, cara. E o que fazer? Manda o cara embora imediatamente? O que faz com o cara dele? Então, cara, eu honestamente, Tadeu, eu não posso condenar um professor que está fazendo isso, porque o cara também quer ganhar o dinheiro dele, o cara quer se defender. Tem um ciclo aí perverso que é o seguinte, e aí vocês me digam onde que vocês acham que começa. O atendimento na academia é uma porcaria, aí tem rotatividade. Aí se tem rotatividade tem que vender mais. Como a academia não sabe vender, baixa o preço. Aí baixa o preço e paga pouco. Aí paga pouco, o professor atende mal. E é um ciclo aí tão perverso que ele abre espaço para o personal, abre espaço para a planilha, abre espaço para o estagiário cobrar um preço mais alto, abre espaço para o dono da academia diminuir as regras ao máximo, porque
ele fica na mão de um sistema que está todo complexo. Inclusive, Tadeu, me preocupa o que vai ser as academias, ou vão ser, daqui 4 ou 5 anos, se a gente insistir nesse modelo que o cara tem que vir da educação física. Eu não sei como vai ficar. O que agora não vai ter professor. Muito difícil de mudar, né? Sim. Agora com a renovação ainda da legislação. Boa, Dado. Pênalti Corinthians. Eu tiraria o professor de academia do CREF e colocaria ele numa categoria outra de técnico. Então, precisa ver a força que nós vamos ter para fazer isso. Eu concordo. Não tem. Agora, você imagina, Almeres, nós estamos falando da sala de musculação, que o cara ainda consegue enganar por um bom tempo, porque ele está sequinho, cheiroso. Pois é. E que não tem uma criança com risco de se afogar na frente dele. Ou de vomitar em cima dele. Imagine a natação, a desgraça que é. Então, você veja que o que eu estou te falando é o seguinte, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos há muito tempo atrás e fui fazer um curso lá de natação em Fort Lauderdale. Aí, cara, depois do nosso curso, a gente fazia curso das 6 da manhã até as 9. Né? Aí, às 9 horas da manhã, começava a aula. Era um centro esportivo lá, que era bancado por um senador. Cara, tinha uma opção de 25, eu quase chorei de emoção. Tinha uma opção de 25, toda retalhada, toda dividida. Cara, tinha umas 15 aulas acontecendo, né, de crianças da comunidade, tudo. Sabe quem estava dando aula? Os atletas do centro. Os caras, eles iam às 9 da manhã, eles treinavam às 6 da manhã, tomavam um café da manhã e ficavam, eles eram obrigados a dar 4 aulas depois que eles saíam do treino. Eles não tinham formação nenhuma, eles eram atletas. Aí o que tinha? O coach lá, o cara lá, o mais importante, ele fazia o planejamento, ele montava plano de aula e os caras executavam. E com um nível de qualidade, porque, porra, o nadador sabe tudo, né? E o que ele tinha que aprender era lidar com criança. Então eu concordo plenamente com isso. O cara não precisa ser professor de educação física, né? Para dar aula de natação, ele tem que ser um especialista em natação, ele tem que ter curso também, acho que também 2 anos com as coisas principais, segurança, né? Ele tem que saber muito de segurança aquática, mas ele não precisa fazer aula de história da educação física. Mas vamos pensar nisso que vocês estão colocando. Vamos colocar. Que diferença isso faria se hoje, por exemplo, mudasse, tá? O cara que tem lá tais condições, mas não tem educação física, pode participar. Esse cara ia continuar ganhando pouco. E aí aconteceu o que aconteceu na Inglaterra. Ele não se interessava pela profissão. Não, e outra coisa, eu acho que quando você tira essa obrigatoriedade, você coloca mais gente em possibilidade e que gostam de fazer isso para te oferecer. Entendeu? Porque hoje, por exemplo, o ex-nadador, o cara adora dar aula, mas ele não pode, porque ele não é formado em educação física. Mas ele dá aula muito melhor, tanto que assim, esse negócio como se diz, fugiu a palavra. É esclerose. A palavra é essa. Bom, mas de qualquer forma, essa é uma possibilidade que não existe. Então vamos falar das que existem. Vou contar aí. Esse negócio do provisionado do CREF, ajudou muita gente, porque tinha cara que era excelente, só que o cara não fez faculdade. Entendeu? Só que o cara dá uma puta aula. Eu conheço vários, diversos. Entendeu? Vamos lá. Essa possibilidade não existe. Então vamos falar das que existem. Vou contar para o pessoal que está assistindo aqui uma coisa. Nós falamos o negócio das planilhas, que muita gente provavelmente aqui não se ligou disso ainda, mas está acontecendo, talvez na sua academia esteja também. E aí tem uma outra situação que foi curiosa. A cliente lá, a aluna, na sala de musculação, fazendo um exercício na máquina de musculação, com à frente dela um tripé desses de telefone, de coisa, montado,
com o telefone no tripé, e ela sendo orientada dentro da academia, sendo orientada por um personal que estava lá no telefone via online com ela. Que certamente não era funcionário da academia, não era personal da academia, não estava pagando taxa nenhuma de aluguel de espaço, de nada, e estava ali orientando uma cliente. Não há nada de ilegal nisso, em princípio. Porém, isso é simplesmente, no meu entender, o atestado assinado, carimbado pelo STF de que as academias não conseguem fazer o cliente achar que elas estão dando um bom atendimento, um bom resultado, um bom serviço, gerar os resultados. Então, sim, em geral... A menina descobriu lá uma forma que é até simples, né? Tá. E aí eu pergunto, você, dono de academia, você vai fazer o que numa situação dessa? O único jeito é proibir, mas o quê? Você vai proibir o cliente de usar o telefone? Não, basicamente é isso. Não, se mata. O que vai fazer? Se mata, entendeu? Você tem que olhar para o teu professor e falar assim, olha, é isso aí, ó. Você ficou 5 anos na faculdade, gastou um dinheiro que você podia ter comprado tudo em maconha, entendeu? E aí tá aí, ó, o seu dinheiro, ó. O cara dando aula pela televisãozinha, pelo celular. E você aqui na sala, né, passeando de um lado pro outro, perfumado e não fazendo porra nenhuma. Eu acho que, é o mínimo que você pode fazer. Porque é atestar, é o que você falou, é atestar a incapacidade, né, de prestar um bom serviço. Exatamente. Então, mas eu acho que aí a culpa sempre é do dono, eu concordo com a frase do Almeida, a culpa é sempre do dono, porque esse cara... Mas assim, o profissional também tem que olhar e falar, porra, onde eu cheguei? Entendeu? Porque os caras estão vindo para minha sala para ficar no telefone, entendeu? Recebendo instrução. Então, eu acho que o conjunto está tudo errado, né? Se eu vejo isso, eu mando embora o cara que está na sala, eu não mando embora a mulher, nem falo para ela parar de usar. Mandar embora a mulher é complicado. Mandar embora a mulher é complicado. Ela tá pagando manda embora o cara dela lá. Você tá perdendo por sei lá quem. Nós nem sabemos quem é o cara que está do outro lado. Entendeu? Que não precisa ter creche para fazer isso. Exatamente. Bom, muito bem. Dado esse quadro, o Almeida está pipocando, tá rodando. Tá rodando aí para você também. Ele ficou com uma imagem boa. Ficou sorrindo aí. Será que ele tava lá? Caiu. Vamos lá. Bom, ele volta aí. Aqui o Igor falando, os melhores profissionais hoje são personal. Quem sabe da sua capacidade não aceita mais ficar no salão. Assim, olha, eu acho que esse é um ponto bem discutível, porque eu conheço muito cara que gosta de ficar no salão, que não quer ser personal. Não, se todo mundo virasse personal, acabou, não tem mais. Você está falando no salão de musculação ou na sala de coletiva? Não, na sala de musculação. Não, na sala de musculação. Eu conheço vários profissionais muito bons que gostam de ficar na sala, que gostam daquela agitação, não gostam de ser personagens. Eu, por exemplo, eu nunca fui personal de natação, fui acho que 1 ou 2 vezes e odiei, entendeu? Essa relação 1 a 1 não é a minha praia, não era, né, quando eu dava aula, eu gostava de dar aula para 10, 15, 20, 30, então eu não concordo que os melhores estão personal. O que acontece é o seguinte, como o cara não tem um plano de carreira, ele acha que ser personal vai dar mais dinheiro. E o plano de carreira é esse. Entendeu? Você sim, personal, mas ele não acha. É a verdade, né? A não ser que ele não consiga nenhum cliente. Então, isso é verdade. Quantos caras que, eu converso muito com o professor, né? E eu vejo, o cara às vezes chega assim, eu vou sair. Legal, você vai sair, eu vou sair, por quê? Puta, minha vizinha tá precisando de um personal. Eu vou sair daqui e vou pegar minha vizinha, entendeu? Como personal.
Isso é planejamento? Ah, não, mas planejamento já não tem. A academia não tem plano de carreira. Olha lá, Alessandro, hoje eu tenho uma equipe de ótimos profissionais, todos ficam no salão algumas horas, temos regras na empresa, eles ganham bem, mas precisam nos ajudar a atender os clientes. Acredito que vai dar certo. Já está ótimo. Então, mas tem coisa aí que a gente precisa ver de que cidade que nós estamos falando, entendeu? Porque existe uma variação. Ali no caso era Pato Branco. Então, tem uma variação muito grande ainda. Nas cidades do interior, as cidades pequenas, não está acontecendo isso ainda. A escala é muito menor. Isso a gente encontra nas cidades grandes, onde tem mais dinheiro, mais cliente, que tem uma oferta mais forte. Nas cidades pequenas, a gente ainda não chegou a uma paranoia, assim, tá meio que começando. O cara ainda procura emprego. E agora, vamos lá, senhores. Tem uma guerra. O que fazer? Eu seleciono mais, meto a porrada em treinamento, supervisão. Eu não estou nem aí se tem mão de obra qualificada ou não. Eu tenho minha metodologia, seleciono, funcionou, fica, não funcionou, mando embora e seleciono outro. Cara, eu cheguei num nível de processo seletivo que está beirando a perfeição, de tanto que é essa diversidade, eu fico procurando sempre. Então, sempre eu estou contratando, sempre eu estou treinando, sempre tem reserva. E nas cidades maiores, que é justamente onde o problema é maior, quando você faz uma seletiva, aparece gente bastante e dessa gente bastante tem qualidade? Não, tá cada vez pior. Então, por exemplo, antes a gente fazia um esforço assim para trazer X pessoas. Hoje tem que fazer um esforço assim para trazer X pessoas. Então, a gente está tendo dificuldade. Mas o que eu faço? Eu dobro o esforço, dobro a aposta. Por exemplo, eu atendo cliente em Brasília. Brasília é uma cidade gigante, com poder aquisitivo altíssimo. Atendo em Fortaleza, que é uma cidade rica. A academia que eu atendo, o ticket é super alto. E em todos esses lugares a gente procura mais e acha. Está mais difícil. E a partir do momento, você achou lá e conquistou os caras e tal. Contratou. Aí vai treinar. O que faz para manter esses caras? Manter por um tempo razoável. Eu sei que o cara não vai ficar a vida inteira dela, mas manter por um tempo razoável e não ter que ficar trocando e procurando mais toda hora. Ou então, não dá mais no meu caso é supervisão, né? Você fica construindo o cara, fica dando mais ferramenta para ele e ele vai estabelecendo novos patamares de evoluir como profissional, porque no trabalho que eu desenvolvo, o cara ele se beneficia muito no desenvolvimento técnico nele, nas habilidades conceituais, técnicas e humanas. Então, ele fica um profissional melhor. E que usa, inclusive, para o personal dele, por exemplo. Então, eu desde que eu comecei, né, como consultor, porque eu fui professor, você sabe disso, nós trabalhamos juntos, fui professor, ficou estagiário, professor, coordenador, eu passei por todos os patamares, né, por todos os degraus da profissão. Eu sempre tive uma coisa muito clara: nós não vamos pegar cara formado, bom pra caramba, entendeu? Dentro da condição que a gente tem hoje de mercado de pagar. Então, eu sempre apostei muito na formação. Agora, lógico, você precisa ter um cara bom, dois caras bons, que te deem base. Então, você tem que ter uma mescla. Mas, o principal é assim, eu sempre debato isso. As academias não têm um conceito de contratação, uma filosofia de trabalho, né? E os professores sentem falta disso. Né? Pode parecer que não, às vezes nem ele sabe que ele sente falta disso, mas quando ele convive no ambiente em que ele sabe o que tem que ser feito, existe um conceito de trabalho, existe uma filosofia, existe um planejamento de trabalho, então o cara sabe que todo ano ele vai ter os treinamentos, vocês conhecem mesmo, você sabe, tem a Data Rubel lá que eu faço, o fórum,
a convenção interna. Então, o cara, ele sabe, ele olha e ele vê que existe um planejamento e fala, pô, aqui eu vou aprender. Se o cara for esperto, que é os caras que eu quero que fiquem comigo, ele vai falar, pô, se eu ficar 3, 4, 5 anos aqui, eu vou me tornar um profissional melhor. E é isso que a gente tem que, na minha opinião, é isso que a gente tem que vender para os caras. Porque não adianta chegar para ele, eu vou te pagar 30, porque eu não vou pagar. Vai chegar mês que vem e falar, não vou te pagar. Entendeu? Não, tem uma coisa aqui, disso que você está falando da grana agora, que eu quero salientar, que tem várias pessoas dando palpite aqui e tal. Desculpa que eu não vou ler tudo aqui, tá, gente? A gente tem que andar com o negócio. Mas, assim, existe uma percepção aqui consistente pelo número de coisas, que é o seguinte, que as academias, que o dono, o proprietário paga mal, tá? Né? E que o cara ganha dinheiro em cima dos professores, porque ele paga mal. Gente, essa percepção é muito errada. Se você tem essa percepção, é porque você não conhece direito ainda o negócio da academia. E se você é professor, eu entendo. Você está lá na sua, de repente você não conhece mesmo o negócio. Mas as academias nunca estiveram tão apertadas de grana como aí. E já faz tempo. Isso foi piorando, não é só por causa da pandemia. A pandemia piorou o negócio. Tá? São raríssimos, graças a Deus não é zero, são raríssimos os donos de academia que ganham, que tem uma margem de lucratividade, o dinheiro que ele ganha, que é minimamente razoável. E agora, por exemplo, na situação que nós estamos vivendo, a inflação crescendo aqui no mundo inteiro, a inflação subindo, as coisas, os custos da... Você reclama da inflação lá do 10%, 9%, não sei o que lá, só que se você fosse dono da academia, você ia descobrir que a da energia é 50%. A da água é 30% e cacetada. Você ia descobrir que os custos são muito maiores, eles estão aumentando muito mais nos últimos anos, aumentaram estratosfericamente. Tá? Então não tem mágica. Tá? Eu acho assim, você tem todo o direito de ser, você é professor, você vai lá, você vai procurar no personal, vai procurar seus clientes, vai fazer, e eu incentivo isso, nós temos a SDPT, aí a gente incentiva o cara a ir atrás da vida dele, como nós fizemos. Mas as academias, eu juro para você, eu atesto isso, atesto é melhor que eu juro. Academias todas pagariam melhor se fosse possível. Só que assim, mas então escolhe pagar pior na folha de São Paulo. Sim, não é escolhe, é o que dá. Não dá para você não pagar a energia. Você não pagar a energia, aí você não paga nem a folha, nem porra nenhuma. Então, Tadeu, só fazer um... Temos dono de academia aqui. Dentro disso que você está falando, é assim, se fosse bom para um, seria bom para todos. Né? Se o professor que está na academia, ele gerasse mais alunos, ele gerasse retenção, nós teríamos uma situação melhor. Agora, não é culpa dele, não estou dizendo que é culpa dele, não, ele não gera, não. É porque não existe um conjunto, né, um trabalho que faça gerar isso. Então, tem a culpa do dono e tem a culpa do professor. Alguém aqui falou, o cara não paga bem, tem que ir embora mesmo. Eu concordo. Se ele não vê, mas não é só grana, se ele não vê valor na empresa, se ele não vê futuro, se ele não vê... por exemplo, você imagina uma academia que tem a consultoria do Almeres, e o cara tem a oportunidade de fazer curso. O Almeres já foi na minha academia várias vezes para dar curso, dar palestra. O cara que está na minha academia, ele não paga nada. Agora, se ele tiver que pagar o curso do Almeres, ele vai ter que pagar. Se isso não valorizar, se isso não for valorizado por ele, então realmente ele tem que ir embora. Né? Então, não é só o salário, é o conjunto. Né? Olha, eu tenho os números e posso mostrar quando vocês quiserem. Eu tenho uma pesquisa que eu faço desde que eu comecei, que é uma pesquisa motivacional, que é uma coisa muito simples. Eu dou 10 motivos, né, do porquê que o cara continua na minha academia. Vai de 1 a 10. O cara coloca 1 o mais importante e 10º o menos importante. Obviamente que tem lá salário, ser reconhecido, motivação, bababá. Primeiro lugar disparado, eu tive 1 ou 2 vezes que não foi o primeiro lugar. Sabe o que é? Reconhecimento sobre o trabalho bem feito. Não é sobre o salário.
Então, o salário está sempre entre quarto e quinto. Porque é o seguinte, se a gente estudar um pouco mais do ser humano, você vai ver que ele precisa de várias coisas para ser feliz. Não é só do salário. O salário o cara pega hoje aqui, vai lá e gasta, amanhã e acabou. Agora, se ele tem status, se ele tem representatividade, se ele se sente parte de um trabalho que dá certo, a coisa muda de figura. Então, nós temos que tomar cuidado, porque não adianta você ficar dando salário. Eu te falo porque eu já cometi esse erro. Toda vez que eu contratei um cara pagando mais do que o cara que estava na minha academia ganhando X, deu errado. Deu errado, porque eu acho que as coisas elas têm que andar juntas. Entendeu? A qualificação profissional, o ambiente de trabalho, o reconhecimento, estar perto, né? Estar perto dos caras, né? Encaminhar os caras. Você sabe, eu faço meu trabalho lá de coaching com os meus funcionários, chamar o cara e falar, pô, o que está acontecendo? Não, eu estou com um problema em casa, assim, ó, pô, faz isso, faz aquilo, né? Nós que temos mais de 30 anos podemos dar os conselhos. Então, é você se envolver de uma forma que o cara olha, porque a vida é assim, né? Como que você faz as suas escolhas? Como que você escolhe um carro? Pô, esse aqui tem airbag, tem freio, não sei o quê. Esse aqui é mais veloz, esse aqui é mais bonito. Você escolhe, entendeu? Não é só quanto custa. Tem um conjunto de coisas. Eu acho que quando o cara escolhe o emprego dele, também. Eu fiquei 10 anos na Raia 4 e eu ganhava o que o mercado ganhava. E eu sou extremamente feliz com o que eu vivi na Raia 4, porque eu aprendi muito. Entendeu? Eu convivi com o Luiz Amoroso, convivi com o Nilson, convivi com várias pessoas que, quero conviver com você, que foram pessoas que foram agregando. Então, só que o cara precisa saber disso. Né? Ele precisa dar valor a isso. E você precisa ter uma comunicação boa com ele para que ele perceba isso. Então, eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Não é só salário. Falando em buraco mais embaixo, o Dado mandou uma pergunta aqui, que é o buraco mais embaixo. De tudo que ele falou, não é bom para o dono, não está bom, não é bom para o professor, o cliente paga o profissional para ficar no telefone dando aula para ele, porque para ele também não é bom. E a pergunta dele é, tem futuro esse mercado? Nós temos que mudar isso, de alguma forma tem que mudar. Eu acho o seguinte, se não se adaptar, se o mercado para em pé, foi essa a pergunta dele. Lógico que para. É só fazer bem feito, que é o que está acontecendo. A gente está vendo cada dia mais quem se especializa, quem procura, né? Quem procura ajuda, quem faz uma gestão boa, se sobressaindo. E os outros, todo mundo se matando lá no Mar Vermelho, né? no Oceano Vermelho, lá que os caras gostam de... Por quê? Você continua falando, como ele falou, se a gente continuar repetindo os mesmos erros, nós vamos continuar tendo os mesmos pé de arames na sala. Entendeu? Então, eu acho que tem futuro, sim, lógico que tem. Faz um trabalho bem feito. Simples assim. Bom, eu já falei 200 mil vezes, né? E você tem essa situação, um negócio de especializar e tal, e você tem uma das unidades que tem natação e fitness, e a tua especialidade é a natação, e a natação tem um ticket muito melhor, e o teu ticket é muito bom, pelo trabalho de qualidade e tal. Mas você recentemente conseguiu recuperar, vamos dizer, o ticket do fitness, né? Como faz isso? Porque tudo que nós falamos aqui, o grande problema na natação, o problema do professor é ruim, o professor é mal formado lá, só que a natação você consegue, na grande cidade, cobrar 400 pau. Né? O problema do mercado está na parte maior dele, que é o fitness. Eu acho que tem um negócio aí, Tadeu, que eu acho que são alguns discursos, né? Eu acho que deve ser muito aflitivo para um cara que não tem acesso à informação, um dono de academia pequena, não domina recursos de gestão, não é um cara disciplinado, que montou a academia dele sem ter formação, só para tentar ganhar uma grana com a coisa que ele mais gosta.
Então, esse é um discurso. Aí tem outro discurso, que é a gente tem acesso, a gente teve mais oportunidade de estudar, fez uma fundamentação. Então, quando eu analiso meus clientes ou as pessoas que estão perto de mim, que você vai para o outro mercado, aí você vê que realmente é meio assustador. Se o cara não desenvolver ferramentas para gerenciar melhor o negócio dele, o mercado está muito mais favorável para low cost e para low price, mas não está favorável para quem quer fazer um trabalho mais sério cobrando um preço mais alto. Então, é uma análise aí que ela, para quem está assistindo, aí pode ser muito, sei lá, assustador, porque o cara fala, pô, eu vou fazer o quê? Se eu não domino essas ferramentas, eu estou morto. Cara, eu vou te falar... Não, gasta dinheiro corretamente. Não adianta comprar mais uma esteira. Contrata alguém que saiba. Né? Nós conhecemos um cara que eu tiro o chapéu, principalmente nesse ponto, né, que é o Edgar, que é um cara que nunca economizou em contratar pessoas que pudessem agregar ao negócio dele. Porra, nós estamos falando de 1997, 2008. Foi o primeiro cara que falou, ninguém aqui sabe atender. Vamos trazer uma mulher lá que vai... Então, lógico, não adianta o cara com uma academia de 200 alunos contratar alguém, mas procura, vai atrás, tem o Sebrae, tem os cursos, tem muita coisa hoje, né? Basta ter bom senso. Porque também é o seguinte, né, Mérito? Se o cara, para ser dono de alguma coisa, se ele não tiver pelo menos bom senso e um senso de direção para onde ele quer ir, o que ele quer, né? Quem são as pessoas que ele quer ter na academia dele, aí realmente não vai dar certo nunca. Né? Com dinheiro ou sem dinheiro não vai dar certo. Almeres, o Juliano aqui está falando que no interior está difícil contratar vendedora. Como é que é, bro? Isso também está mais complicado do recepcionista, vendedor, do que era, não? Eu acho que tá mais fácil que professor, mas sabe o que eu acho, cara? Todo mundo, durante a pandemia, teve essa oportunidade de ter que se virar e fazer curso de sobrancelha, de design de não sei o quê, de cabeleireira, sei lá. Então, a gente percebeu que deu uma diminuída também. Mas... E aí, Almeris, desculpa eu entrar, mas aí eu concordo com uma coisa que você sempre defendeu. Esses caras têm que dar mais dinheiro mesmo. O vendedor é um cara que tem que ganhar dinheiro, porque o vendedor vive disso. Né? O vendedor vive da venda. Quando você trabalha profissionalmente com o cara, ele tem que ganhar mesmo. E aí você tem que criar formas de não tirar do teu negócio, não tirar do teu faturamento, mas fazer com que ele ganhe. Quer seja cobra uma matrícula, sei lá, eu cobro alguma coisa que você possa pagar para esse cara. Porque esse cara, o trabalho dele é diretamente ligado a isso. Né? É de trazer mesmo, é ser profissional de vendas. É conseguir fazer com que a coisa seja bem feita. Né? E ser profissional de vendas não é enganar os caras. Pelo contrário, é mostrar claramente o que o cara vai ter entrando na academia. Você me perguntou aquela hora, Tadeu, e eu segurei para responder. Eu aumentei meu ticket agora, nesse último ano, eu aumentei bem o ticket do fitness. Do fitness. Como que eu consegui isso? Eu peguei 3 caras especialistas, 3 professores especialistas. Entendeu? Os caras, eles amam musculação. Então, eles estão em períodos menores comigo, então cada um tem as suas, né? Cada um tem outras coisas, faz outras coisas, bem provavelmente personal. Porém, o tempo que ele está na academia, ele entrega exatamente aquilo que os alunos querem. Né? Aí coloquei uma avaliação física profissional, né? Olha, nem sei se eu deveria falar isso, mas quem faz avaliação física na academia hoje é uma nutricionista. Ela tem um scanner, ela passa o scanner no cara e dá um puta de um trabalho, ela fala que o cara tem que treinar, que o cara tem que comer, ou seja, especializa, entendeu? Faça o melhor possível que você pode fazer. Então, hoje eu vejo os alunos crescendo, vejo galera entrando, por quê? Porque os caras são satisfeitos.
Você vai na sala de musculação hoje, você vê os caras tranquilos. E eu não tive que dobrei o número de professores, pelo contrário. Pelo contrário, eu reduzi. Só que é o seguinte, cada um lá vale por 1 ou 1,5. Entendeu? O cara faz o dele e ganha de acordo com aquilo que ele entrega. Então, Ele sabe que ele não vai rico dando... Entendeu? Eu ia colocar isso, que você falou do vendedor tem que ganhar tal. Os professores poderiam também ganhar uma remuneração variável relativa à renovação, né, a tal da retenção. Só que, pelo que eu vi já, e teve um monte de gente já tentou, academias, fazer isso e tal, e tem alguns problemas. O principal deles é convencer o professor disso, é fazer o cara entender o que ele tem que fazer. Parece que, assim, eu tenho a impressão que o professor sempre acha que o que ele está fazendo é o excelente. E na maioria das vezes não chega nem perto. Aí você mostra para ele a menina com o tripé lá e ele vai falar que é culpa dela. Ela que está... Então, eu vou falar uma coisa que eu fiz. Que acho que é muito legal e muito interessante. Eu tenho uma meta para professor hoje. A meta é conversão de aula-teste. Aula experimental, aula-teste, como você quiser chamar. O negócio é o seguinte, fez 30 aulas-teste, matou 80%, ganha X. Matou 90%, ganha X, mais matou 100%, ganha o prêmio total. Isso é uma ideia boa, gente. Ele está falando das aulas testes de natação, obviamente, das crianças e tal, mas isso pode ser feito no fitness também. O pessoal lá da Corpore de Rio Preto, há muito tempo atrás, agora eles têm um modelo diferente, mas eles faziam isso. Todos os clientes novos que iam lá ver qual que era tal para entrar, passava por um momento lá que era quase uma hora de avaliação agendada com um deles. Tá? E ali ele era praticamente uma aula teste. Ele fazia todas as vezes, tudo que ele precisava, conversava e principalmente mostrava o que ia ser feito e tal, e a venda era feita ali, a conversão. Então isso pode ser feito no fitness também, se você parar de fazer exatamente a mesma coisa que você sempre fez e que todos os outros também fazem. Se fizer alguma coisa diferente. Você pegar o professor que tenha isso na cabeça e falar, eu vou dar uma aula, testa, bom, deixa comigo. Pô, eu não tenho dúvida que o cara foi até a academia, quero começar, tô parado, sedentário, quero começar. Você bota ele com o professor da musculação para ficar ali 40 minutos na primeira vez, 45, com ele sozinho para orientar. E não fazer o que os caras fazem. O cara faz o quê? Faz a fichinha, esse aqui é assim, ó, tá bom, faz aí, o cara some. Não é assim. Faz a aula teste lá na musculação, na orientação, e você vai ver se não converte mais. Tenho certeza. Olha, então, só para alguém falar... O Vini está falando que está fazendo isso também. Então, alguém falou aí, não, é meta inalcançável, não adianta... E aí eu volto e corroboro aquilo que você falou. Cara, principalmente na natação, né? Musculação pode ser que tenha alguma variação, ou o médico pode falar melhor. Mas, cara, se o cara marca uma aula teste, sai da casa dele, vai pro vestiário, fica pelado, né? Pois é. Não tá da melhor forma. Ou a mãe tem que levar a criança, que é um puta trampo, você sabe disso. Tira a roupa dela, vai lá, coloca na água. O cara só tem que fazer aula teste. Pô, se ele não matar no mínimo 80% das aulas teste, tem alguma coisa errada. Sim. O método não está bom. Então não é nada do outro mundo 80% de conversão de aula teste. A gente percebeu o seguinte, que existe um conjunto, né? Existe um encaixe perfeito, que é o seguinte, a venda, ela mostra o enxoval, tudo aquilo que vai acontecer, mas ela não fala de técnica. Quem vai falar de técnica é o professor na aula experimental. Então você consegue cruzar os dados, você consegue conciliar os dados. Porra, esse cara teve um atendimento perfeito. Ele só não entra mesmo se ele não tiver dinheiro. Mas se ele não tiver dinheiro, ele já não vem para a aula experimental. Entendeu? Se for muito discrepante o que ele quer pagar do que a gente cobra, não adianta ele chegar lá e falar, pô, dá para você fazer
por um quarto, por 25% do que você cobra? Sem dúvida. Não. Tá logo. Então, eu acho que o conjunto tem que ser bem feito. Muito bem. Vamos lá, então, caminhando para o encerramento, demos 1 hora já. Almeres, que fazer? Dá aquela sua visão aí para o pessoal que tá vendo, que hoje tem bastante gente, e quem vai ver depois aí. Os passos básicos, assim, para começar a diminuir o problema, começar a enfrentar o problema. Não sei, Bruno. O que você faz, cara? Eu faço direitinho. Eu seleciono direito, eu tenho um prazo que eu fico com os professores, e depois de um tempo ele já está fadigado. A gente está usando bastante estagiário, com bastante treinamento e muito. Qual é esse prazo? Qual é o prazo de validade? 2 anos e meio. Eu acho razoável. Quando chegou 2 anos e meio na mesma função, o professor começa a ficar sedentário. Como o negócio... Aí quando eu dava aula na pós-graduação, eu falava 5 anos. Olha que desgraça que nós estamos. Caiu pela metade. E Tadeu, tem uma coisa aí, cara, que é mais grave do que isso. E eu não quero ser o urubu, o mensageiro da miséria, entendeu? Mas a gente tem muita dificuldade com os professores porque eles insistem em acreditar que a melhor coisa que eles podem dar para um cliente é um bom treino técnico, uma boa periodização. E eles se recusam de maneira peremptória a aceitar que os componentes psicológicos, motivacionais, de comunicação, eles são importantíssimos no momento que a gente está vivendo, que as pessoas não conseguem ter uma relação com o exercício físico. Eles conseguem ter uma relação com a atividade física, tipo, de vez em quando eu vou. Agora, com exercício físico, ter a disciplina de frequentar, um professor ele não realiza isso, ele tem dificuldade de entender isso, ou está agindo de má fé para criar um mercado paralelo para ele se beneficiar. Só para ilustrar isso que você está falando, que agora eu me lembrei. No Brasil, para variar, nós não temos, né? Mas a percepção de vocês vale, né? Nós não temos dados. Um desses negócios que eu li aí internacional, esse é dos Estados Unidos, tinha lá uma colocação que é a seguinte: por causa disso que você está falando, esse público novo que veio depois da pandemia, procurando saúde, o caralho, já está indo embora. Não está ficando. Porque o que eles encontraram é a mesma coisa que os outros de antes encontravam. Nas academias em geral é verdade. Pois é. Isso é lamentável. E nós estamos perdendo... Nós não, né? Quem não soube aproveitar isso... Eu estou sabendo. Mas quem não soube aproveitar isso está perdendo uma oportunidade espetacular. Pois é. Rogério, quais os passos aí para a galera aí? Então, eu acho que primeiro é o seguinte, é saber para onde está indo o negócio. Você precisa saber o que você quer dos caras, qual que é o teu, né, quais são os seus objetivos. Então, por exemplo, isso que o Almeres falou, eu preciso hoje de um cara muito mais motivador do que treinador. Agora, lógico, é a profissão do cara. Eu acho que ele tem que se especializar mesmo, tem que saber quando que a quitina, né, come a miosina, acho que isso aí é tranquilo. Mas sim, não. Tem que saber. Depende para que ele vai usar. Mas hoje também acho que é premente o cara saber que ele tem que ter um conjunto de qualidades, um conjunto de habilidades, né, para atender. Eu estava jantando agora com a minha esposa, ela me perguntou o seguinte: o que você acha que aconteceu com as pessoas depois da pandemia? Infelizmente, eu acho que as pessoas ficaram mais neuróticas, mais malucas e mais egoístas. Então, nós temos que ter muito mais cuidado para cuidar das pessoas, porque esses caras vêm para a academia meio
meio biruta com esse negócio de morreu o irmão, morreu o tio, morreu. Então, você tem que ter um professor hoje que tenha consciência disso, é um cara que tem que saber conversar com o cara, tem que mostrar um caminho, né? Mostrar o caminho, porque fala, olha, através da atividade física, você vai eliminar isso, eliminar esse risco, eliminar esse risco. Então, eu acho que existe uma preocupação, por isso que eu volto ao que eu tinha dito antes. Você tem que conceituar o que você quer como profissional, né? Os profissionais que você quer, dentro daquilo que você vai oferecer. Você tem que criar um planejamento para a academia de treinamentos, mas também criar um planejamento para esse cara, porque senão é o que o Calmeres falou. O cara com 2 anos e meio, ele senta a bunda e acabou. Parece um touro sentado, o cara só faz a mesma coisa. Entendeu? Ele vai começar a ser um repetidor. E aí sabe o que vai acontecer depois, Almério? Depois de 5 anos desses 2,5, ele vai falar mal de tudo na vida dele. Vai falar mal da mulher dele, vai falar mal do carro dele, vai falar mal de você, vai falar mal do dono da academia, vai falar mal de... aquele puta resmungão, entendeu? Que tem um monte aí nas academias. Que é o cara que ele discorda de tudo. Então nós temos que tomar cuidado, porque, volto a falar, é muito sensível. Né? Essa situação é muito delicada no seguinte sentido: a gente tem que criar vamos falar assim, uma dinâmica que o cara tem que acompanhar, porque é bom para ele. Você tem que ensinar isso para ele. Você tem que criar uma dinâmica onde o cara perceba que ele tem que evoluir. Porque se ele não evoluir, ele não vai servir para você e ele vai se ferrar também. Porque ele vai parar no tempo. Eu lembrei agora você falando, e agora é o Mr. Palpiteiro que vai falar, mas é um palpite bom. A pandemia ferrou um monte de coisa, mas ela deu uma oportunidade, e por mais, eu sei o quanto é difícil, então não adianta escrever aqui que não, Tadeu, está viajando, não adianta, eu sei que é difícil, mas é factível. Ela criou uma oportunidade para a academia que quiser levar o negócio a sério, fazer o seguinte: trabalhoso. Qual é, sei lá, professor de musculação, qual é o perfil de pessoa, de ser humano, vai ser formado em educação física, porque isso é obrigatório, que nós queremos no nosso corpo? Qual é o perfil que é legal nessa academia, que vai atender nossos clientes da forma? É o cara assim, assado. Tá, definimos o perfil. Demora, define lá, beleza. Agora, vamos ver como fazer a seleção para tentar chegar o mais perto possível desse perfil. Tá, então nós vamos fazer assim, a primeira etapa vai ser essa, aí na entrevista nós vamos perguntar isso, aí nós vamos verificar aquilo e bababá. Tá. E aí você começar a contratar pessoas que têm o perfil. Ainda que isso inicialmente possa, de repente, num momento, você tem que pagar um pouquinho mais, a tua aula tem que ser um pouco melhor. Tá? Mas você começa a contratar gente que tem o perfil que vai atender os seus clientes da forma que você gostaria que eles fossem atendidos. E isso é o passo mais importante. E aí eu lembrei do exemplo da academia do Blair, né, nos Estados Unidos, das academias dele, que ele determinou, quando ele começou a usar o medalha, você sabe dessa história, o pessoal que não sabe, que ele queria que as academias dele fossem percebidas como as academias mais simpáticas, as equipes mais simpáticas do Enate Valley lá, que é a região toda dele. E aí eu falando assim, você fala, Tadeu, isso aí é óbvio. Tá, por que não faz? O que ele fez que é óbvio? Ele começou a contratar pessoas com o perfil que ele tem. Se nós queremos que a academia seja mais simpática, todo mundo tem que ter um grau de simpatia e um perfil assim assado, tanto as recepcionistas como as vendedoras, como a manutenção, a limpeza e os professores. E aí eles definiram qual era o perfil de cada um e começaram a contratar dessa forma. E isso não elimina treinamento depois, formação de equipe, trabalho sobre a cultura da empresa e tudo mais. E chegou nesse nível de ser a academia mais simpática do Enate Valley. Isso vale para qualquer característica, né? Então, eu acho que
Então, isso que você está falando é conceituar. É conceituação. Sim. Entendeu? É você primeiro conceituar o que você quer, depois você colocar em prática. Como diz o Roberto Mota, tudo começa com as ideias certas. Exato. Então, e quando a tua empresa ela tem conceito e ela aplica o conceito, os caras que não servem não ficam. Sim. Porque eles e os que servem se sentem valorizados. Exatamente. Eu acredito muito nisso. O grande gênio da gestão de pessoas. Eu tive que falar uma coisa dessa. O óbvio. Mas é isso. É ter um conceito, é saber que tipo de profissional você quer contratar para cada uma das funções. E aí é trabalhar atrás disso. Assim como você trabalha para comprar a porra da esteira que você determinou que é a melhor do negócio. É fazer a lição de casa. Então, meus senhores, é isso. Estamos terminando mais um Palpitoque Show do Fitness. Vai ficar gravado aqui no Instagram, daqui a pouco já vai estar aí, para quem não viu, quem quiser rever. Eu sei que tem um nível de revisitação enorme nesse programa. E estará, amanhã talvez não, mas no dia seguinte estará no meu canal do YouTube, onde você pode também, siga o canal lá, Mr. Connect, e aí você terá acesso também aos Palp Tips, que são 2 vídeos semanais que eu faço, que tem um monte de dicas boas para você pensar no seu negócio, e são vidinhos de 2, 3, 4 minutos, então não vai tomar nada do seu tempo. Para os professores que nos assistiram e que nos assistirem aí e que sejam do Norte, estarei sábado em Manaus, dando um curso para os profissionais do CREF 8 em Manaus. E lá eu vou falar o que eu acho que um profissional de educação física deve fazer no mundo moderno para ter sucesso, para ter uma carreira legal. Então, quem for da região aí de Manaus, vai lá. Entre em contato com o CREF lá, é no Hotel Intercity, e vê quais são os horários, o que você tem que fazer para se inscrever, é gratuito. Estaremos lá. Vai no Recados. Oi? Vai no Teatro Amazonas. Eu não vou ter muito tempo, eu vou chegar, dormir, dar o curso e voltar, mas não vai ser uma visita turística. Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado vocês dois, boa noite, e voltaremos no mês. Um momento filosófico, o Rogério falando premente. Essa foi... Não é bonito isso? Não. O momento filosófico foi você falando peremptório. Peremptório é coisa de política. Nem eu, nem o Randall usamos peremptório. Nobre deputado, peremptório. Pelo amor de Deus. Junte-se aos bons e seja uma exceção. Eu tô com inveja do caralho. Excelente. Tchau, caralho. Tchau, até mais, até a próxima.